Carros exclusivamente desenvolvidos para auto-shows com custos altíssimos. Você sabe o que são carros conceito? Você sabe por que as montadoras ainda investem nesse tipo de carro? Esse vai ser o nosso tema de hoje. Praticamente todo ano a gente vê em auto-shows, em motor-shows, o lançamento dos carros conceito, dos concept cars. Então, qual que é a finalidade desse tipo de carro? Na maioria absoluta das vezes, esses carros eles trazem algum tipo de tecnologia nova embarcada, em termos de propulsão, ou de materiais, suspensão, todo tipo de tecnologia que possa ser apresentada ao público ou testado nesse tipo de modelo. A parte de design sempre também traz algum tipo de novo direcionamento que a marca quer dar para os seus produtos. Quando você vê um carro conceito, você já pode sentir que nos carros de produção, os carros que vão ser lançados nos anos seguintes, muito provavelmente eles vão trazer muito do que esse carro conceito está apresentando ali naquele auto show. Esse tipo de estratégia ele varia de montadora para montadora. Tem montadora que só lança show car quando tem certeza que aquele show car está muito próximo de virar um carro de produção. Tem montadora que lança o show car para apresentar para o público um possível novo direcionamento e também ter um termômetro do mercado, da crítica, se aquilo ali vale a pena prosseguir para aquele caminho ou não. Mas na maioria das vezes a coisa já está bastante maturada pela experiência dos designers, pela experiência do marketing da montadora. Aquela proposta que está sendo apresentada ela já está muito próxima de um direcionamento que vai ser de fato assumida pela marca. Uma pergunta que o pessoal faz muito para a gente aqui com relação a carro conceito é: por que quando a gente tem um carro de produção, um carro na rua, que veio derivado do carro conceito, eles são tão diferentes? Não se consegue retratar no carro de rua a mesma coisa que a gente viu no carro conceito. Isso é muito simples. O carro conceito, ele é ou um protótipo ou um mock-up. Ele pode ser um protótipo funcional, que tenha motor, que você consiga entrar dentro e interagir com os comandos do carro, ou ele pode ser um mock-up. Ele seria um carro que não tem motor, que não é funcional, é como se fosse uma maquete 1 para 1. Em ambos os casos, obviamente no caso do protótipo muito maior, mas o custo é altíssimo. Então os processos para você construir um modelo desse, muitas vezes são até manuais. Você tem até artesãos envolvidos. Você tem usinagem, prototipagem rápida, você tem uma série de componentes ali que seria impossível você reproduzir em uma linha de produção, fazer isso em série, especialmente com relação ao custo. Então, quando você vê o carro de produção, ele tem que ser um conjugado do melhor design possível, dentro de uma factibilidade técnica, seja possível produzir em série, e um custo que atenda à expectativa do consumidor. Nós aqui na Icon tivemos a experiência de trabalhar no desenvolvimento de um show car há 10 anos atrás, 2012, junto com a Nissan. A gente desenvolveu com eles o primeiro concept car que a Nissan desenvolveu para a América do Sul, que foi o Nissan Extreme. Foi uma experiência bem bacana, que a gente trabalhou com o pessoal de San Diego. Vieram designers dos Estados Unidos de San Diego para cá, para o Brasil, que ficaram dentro da Icon com a gente. A gente deu todo o suporte de desenvolvimento 3D e junto com a EDAG, que é um parceiro nosso, a gente desenvolveu o modelo físico. A gente ainda vai fazer um vídeo para falar especificamente desse projeto, contar em detalhes como é que foi, portanto não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar um like e comentar, porque isso ajuda a gente a desenvolver o canal e poder trazer mais informações como essa para vocês. E tendo o Nissan Extreme como um exemplo, eu vou mostrar para vocês alguns elementos que a gente fez nesse carro, que se fosse aplicar para um carro de produção, seria praticamente impossível fazer em série. Então galera, esse cara aqui, ó, Extreme, dá uma olhada nesse vidro aqui, ó, o tamanho dessa peça. Isso aqui obviamente não é vidro, é um acrílico que foi termoformado, ele tem dupla curvatura aqui, ó. Isso é uma peça super complexa e caríssima de fazer. Essa lanterna e o farol, os elementos internos, foram prototipagem rápida. Eu me lembro que um componente desse aqui na época custou 70 mil reais para você conseguir fazer desse jeito. Tem outras coisas aqui no carro que são bem complicadas para ser feito em linha de produção. As rodas, ela tem vários componentes usinados, super complexo. A lanterna, como eu comentei, e também essa parte aqui principalmente, ó. Isso aqui é bem complicado, você tem um vidro que passa aqui por trás.
Então, para você estampar isso aqui, colocar um vidro aqui atrás, isso aqui seria complicadíssimo, o custo iria lá nas alturas. Com relação ao nível de complexidade dos carros conceito, do show car, eu poderia enumerar aqui basicamente 4 tipos, 4 níveis de complexidade. O primeiro deles, que é o que a gente vê muito no Brasil, é você pegar um carro que já existe, um carro de produção, e fazer uma espécie de facelift, uma espécie de série especial. Então, ele vai ter, de repente, um para-choque diferente, ou alguns aeroparts, alguma coisa relacionada à pintura, especialmente no interior. Parte de coloritrim, um manípulo, um painel de porta, um volante diferente, algo mais superficial. O segundo exemplo que eu poderia dar seria como o do Extreme. Ele é um mock-up por fora, é um modelo diferente por fora, mas você não consegue entrar dentro do carro, a porta não abre, você não tem um interior completo lá dentro. Ele é um see-through, você consegue ver através do vidro, ele tem uma transparência, mas você não tem o interior completo, você tem só o volume dos assentos, do painel, do volante, mas você não consegue entrar dentro do carro. O terceiro nível de complexidade eu diria que seria já um carro com interior. Você tem alguns elementos ali funcionais no interior, acendendo no painel, center stack, mas você não consegue dirigir o carro, você não tem um motor, o carro não é funcional do ponto de vista de dirigibilidade. E o quarto nível de complexidade aí sim seria como se fosse um protótipo. Você tem um motor, ele anda, de fato você consegue dirigir o carro, é o nível mais alto de complexidade e obviamente de investimento que uma montadora pode atingir no desenvolvimento de um show car. Então, galera, esse foi um breve resumo do que a gente achou interessante trazer para vocês aqui sobre esse universo do carro conceito. A gente já fez um episódio aqui sobre o Peugeot Onix, onde a gente fez uma análise aprofundada de um modelo específico. Então, baseado nisso, eu queria te convidar a comentar aqui embaixo, dando sugestões para a gente de outros carros que vocês gostariam de ver, a gente fazer análise aprofundada, análise detalhada, ou comentar se teve algum modelo que te impactou, que você não esquece, ou que era um conceito e deveria ter entrado em produção, mas não entrou, alguma coisa desse tipo, você pode comentar, vai ajudar a gente a criar novos episódios. Tá certo? Então, a gente se vê em breve. Abraço!